A habilidade que vai te deixar na frente de 99% das pessoas e te fazer parte daquele 1%. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, eu me chamo Thalia e no vídeo de hoje a gente vai entrar em um tema que pode transformar a tua vida e te colocar em um patamar muito acima da maioria das pessoas. Eu tô falando da habilidade que vai te deixar na frente de 99% das pessoas. Mas e o que é essa habilidade? Não é a capacidade de fazer cálculos complexos, nem de programar como um gênio ou de falar vários idiomas. Embora essas sejam habilidades valiosas, o que eu tô falando hoje vai muito além disso, porque impacta diretamente todas as outras coisas. Então, a habilidade que vai te diferenciar da esmagadora maioria e te deixar na frente de 99% da população é a inteligência emocional e social. Bom, e o que é isso, né? Eu admito que eu particularmente a inteligência emocional eu já sabia, mas a inteligência social eu só fui descobrir ao longo do tempo. Porque, na verdade, essa capacidade ela não é muito falada, é mais só inteligência emocional, né? Mas a inteligência emocional e social, o que ela é? Ela é a sua capacidade de entender e gerenciar as suas próprias emoções. Saber o que você está sentindo, por que você está sentindo e como lidar com isso de forma construtiva. Saber reconhecer e influenciar as emoções dos outros. Quando você consegue ler as pessoas e entender as suas motivações, se comunicando de forma mais eficaz. Então você consegue construir relacionamentos fortes e significativos, criando pontes e colaborando para ter uma rede de apoio sólida. Mas por que a inteligência emocional e social ela consegue te colocar lá no topo? Bom, primeiro porque ela melhora a sua tomada de decisões financeiras. Quando você tem controle sobre os teus impulsos, quantas vezes que você já tomou uma decisão financeira ruim por impulso, ou por medo, ou por euforia? A inteligência emocional ela te ajuda a pensar, a pausar e respirar e analisar a situação de forma racional, evitando gastos e investimentos desnecessários. Porque pensa bem, quantas vezes você já foi no shopping, você sozinho, com amigos ou com a sua família, com seus filhos, e quantas das vezes você acabou comprando uma coisa por impulso, ou gastando um pouco mais do que você deveria. Geralmente quando a gente tem filhos isso é muito comum, porque a gente vai imaginando gastar certo valor e quando chega lá, começa a comprar isso, vai num brinquedo, compra uma roupa, come um sorvete, come um sanduíche, e quando você vê, você nem percebeu, mas você já gastou o dobro do que você podia gastar. Bom, e a inteligência emocional e social, ela também te ajuda a ter resiliência a perdas. Porque o mercado financeiro ele é muito volátil e perdas sempre acontecem, seja em uma coisa ou em outra. E quem tem inteligência emocional se recupera mais rápido e aprende com os próprios erros e não se deixa abalar ao ponto de desistir. Segundo, impulsiona a sua carreira e negócios. Porque te ajuda a ter uma liderança eficaz. Liderar não é apenas dar ordens, é inspirar, é motivar, é entender as necessidades da sua equipe. Líderes com alta inteligência emocional são muito mais respeitados e geram muito mais engajamento e alcançam resultados superiores. Outro ponto muito importante é que você consegue lidar melhor com negociações e vendas. Seja você empreendedor ou funcionário, negociar e vender são habilidades cruciais, porque a capacidade de entender o cliente, de persuadir e de construir a confiança, ela é fundamental para fechar negócios e avançar na sua carreira. Então, te ajuda a resolver conflitos, porque conflitos eles são inevitáveis, mas a forma como você lida com eles é que define o teu resultado, porque pessoas com a inteligência emocional transformam desentendimentos em oportunidades de crescimento e fortalecimento de laços. E o terceiro ponto aqui é que também fortalece os teus relacionamentos pessoais, como por exemplo o networking, porque os seus relacionamentos eles são o seu maior ativo. Pessoas com inteligência emocional, elas constroem redes de contato genuínas, baseadas na confiança e no respeito mútuo. Isso abre portas para oportunidades que você jamais imaginou.
sem contar na felicidade e no bem-estar. A prosperidade, ela não é só dinheiro. Ela é ter uma vida plena e feliz, porque relacionamentos saudáveis e significativos são a base da verdadeira abundância. Então, como desenvolver essa habilidade? Primeiro, você tem que ter autoconsciência, que é o primeiro passo. Você pode começar criando um diário emocional. Comece a anotar o que você está sentindo, quando você está sentindo e por quê. Isso vai te ajudar a identificar padrões e gatilhos emocionais. Uma coisa muito legal que você pode fazer também é a meditação, porque práticas que te ajudam a se conectar com o presente e a observar os teus pensamentos e as tuas emoções sem julgamentos. Segundo, a autorregulação, o controle interno, técnicas de respiração. Em momentos de estresse ou de raiva, você deve aprender a controlar sua respiração para acalmar o teu sistema nervoso e fazer o reenquadramento cognitivo. Muda a forma como você interpreta os eventos. Em vez de você ver um desafio, em vez de você ver um problema intransponível, veja como uma oportunidade de aprendizado. Terceiro, pratique mais a empatia. Então, coloque-se no lugar do outro. Escute e preste atenção de verdade quando alguém estiver falando com você, conversando, sem interromper ou sem julgar. Tente entender a perspectiva da outra pessoa. Observe a linguagem corporal. Muitas vezes, o que não é dito é tão importante quanto o que é dito. Então, saiba interpretar e analisar o que a pessoa está transparecendo. Porque quantas vezes você já conversou com algum amigo, algum parente, com seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, e só no olhar, só no sentir o tom de voz, você já sabe que tem algo de errado. Você já consegue interpretar de uma forma mais assertiva, se colocando no lugar dessa pessoa e entendendo o que ela está sentindo. Bom, quarto são as habilidades sociais, a ação no mundo, né? A comunicação assertiva. Você tem que aprender a expressar suas ideias e necessidades de forma clara e respeitosa. E uma coisa muito legal que você também pode fazer e deve fazer é participar de eventos, de conversas com pessoas, mostrando um interesse genuíno por elas. E também pratique a gratidão. Agradeça as pessoas ao seu redor e reconheça o valor delas. Porque a sua jornada para se tornar o 1% e desenvolver a inteligência emocional e social não é um processo do dia para a noite. É uma jornada contínua de autoconhecimento, de prática e de aprendizado. Mas eu garanto a você que investir nessa habilidade é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Ao dominar suas emoções e entender as emoções dos outros, você constrói relacionamentos poderosos. E daí você vai estar se posicionando para o sucesso em todas as áreas da tua vida, te fazendo estar à frente de 99% das pessoas. E sim, você vai estar tornando parte do 1% que vive uma vida de verdadeira prosperidade e abundância. E quantas vezes você já se sentiu relutante sobre esse assunto? Sobre a inteligência emocional, sobre se importar, sobre refletir, pensar melhor as suas atitudes. Quantas vezes você pensou que isso era só bobagem? Muitas vezes a gente se deixa bloquear pelas nossas próprias crenças limitantes, pelo nosso passado. A influência que a gente teve desde a infância até a vida adulta, ela nos moldou, nos fazendo acreditar e não acreditar em determinadas coisas. Muitas vezes a gente tem convicções em coisas que a gente nunca parou para pensar e refletir sobre o assunto, que na maioria das vezes podem não estar certas, podem estar erradas, podem ser meias verdades, como por exemplo, você ouvir lá na infância, quem tem dinheiro são pessoas ruins, quem tem dinheiro não vai para o céu, quem tem dinheiro é egoísta, quem tem dinheiro rouba. Então, tudo que a gente vai ouvindo, tudo que a gente vai passando, as nossas experiências de vida, elas vão ficando armazenadas no nosso cérebro e vão moldando as nossas atitudes para o futuro. Muitas vezes não é da forma consciente, como eu sempre falo aqui, é inconsciente. Então, o nosso cérebro, ele vai sempre nos sabotando, mesmo que a gente não perceba. Então, aí tá a importância do autoconhecimento, de você pensar, analisar, refletir, quebrar padrões mentais e crenças limitantes. E para te ajudar ainda mais a se libertar dessas crenças limitantes, padrões mentais, tudo aquilo que te aprisiona e te trava, não te deixa ir para frente,
eu separei um material aqui no link da descrição que vai te ajudar a desbloquear a tua mentalidade para a prosperidade, te fazendo crescer e evoluir e desbloqueando os teus medos e as tuas travas mentais. Aí não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim cada vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Então, muitas vezes o que nos falta é saber parar, é saber pensar, analisar e aprender como agir e aprender a tomar decisões diferentes baseadas naquilo que a gente raciocinou. Porque imagina só o rumo que a sua vida deveria ter tomado se todos os dias, durante toda a tua vida, você tivesse tomado decisões pensando e não apenas agindo por impulso, não apenas respondendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, tomando qualquer atitude. Então eu espero que tenha dado para entender, né, o porquê que a nossa mente, ela nos deixa à frente da maioria das pessoas, porque geralmente a gente não pensa muito sobre a maneira como a gente toma decisões. Porque tu já parou para pensar que a forma como você pensa e analisa as coisas ao teu redor, essa foi uma forma que vem desde a infância, que foi construída, onde você não tinha ainda o raciocínio e a interpretação e a junção daquilo que era mais apropriado, daquilo que era de fato verdade, mentira, certo, errado, e que agora você adulto, você tem noção própria sobre a realidade ao seu redor. Você já parou para pensar que a forma como você pensa, analisa e critica as coisas, ela foi passada para você? Que muitas vezes quando tu ouvia lá na infância, porque quem tem dinheiro é mal, quem tem dinheiro vai, porque ter dinheiro não é de Deus, Deus não gosta de quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro faz algo de errado, por isso que é rico. E aquilo que foi, tudo aquilo que foi gravado no teu subconsciente, seja sobre dinheiro, seja sobre a vida, seja a forma como lidar com as pessoas, sobre falar gritando, sobre falar xingando, sobre falar palavrão, todas aquelas coisas que você ouvia, que você vivia na tua infância, tudo aquilo ficou sendo armazenado ali na tua mente. E daí quando tu cresceu com aquilo guardado ali. Mesmo tu pensando, isso é errado, isso é certo e tal, aquilo ficou guardado ali. E aquilo moldou a forma como tu age, como tu pensa e como tu reage às coisas ao teu redor. E hoje tu é resultado de tudo isso que você viveu. Muitas das vezes você nem tem noção de aquilo que você tá achando, que você tá pensando que é certo. Na verdade não é. Você só se acostumou a pensar que era certo. Você se acostumou a pensar que o certo era só trabalhar de carteira assinada, porque era só isso que, né? Deus o livre, tu não trabalhar de carteira assinada, tu vai passar fome, né? Arriscar, tu empreender, meu Deus do céu. E agora, esse mês que vem, tu não vender, tu não tiver dinheiro, você vai passar fome, né? Então é aí que entra a mentalidade, o desbloqueio de crenças limitantes e a inteligência emocional e a inteligência social. Porque quando você aprende a lidar consigo mesmo, quando você consegue se auto-influenciar positivamente, você aprendeu a dominar o jogo, porque você aprendeu a ter domínio sobre você mesmo. E a partir desse ponto, quando você tem domínio sobre o teu pensamento, sobre as tuas atitudes, tu é capaz de dominar o mundo. Por quê? Imagina só. Todo dia você procrastina, você diz, amanhã eu começo, semana que vem eu me inscrevo na academia, mês que vem eu vou começar a fazer a faculdade. No ano que vem, você tá sempre adiando, é sempre semana que vem, mês que vem, ano que vem. Porque você tá sempre esperando a motivação, sempre esperando que algo aconteça para que você comece, só que isso é só uma desculpa. É uma desculpa que você tá ali alimentando no teu cérebro para se enganar e enganar as outras pessoas. Mas você já parou para pensar e analisar que se você tivesse o domínio sobre os teus pensamentos, sobre a tua mente, você ia ter o domínio sobre as tuas atitudes? Se você não depende da motivação, você sabe que chegou 9 horas, eu tenho que treinar, eu tenho que ir para academia, porque quando chegar dia 24 de dezembro,
eu vou estar com o peso ideal. Eu vou estar pesando 60 quilos, vou estar medindo tanto, vou ter tanto de percentual de gordura, vou estar usando tal biquíni na praia. Tu entende que tu começa a agir não pela motivação, mas pela disciplina, porque tu sabe, se tu fazer isso agora, amanhã você vai ter resultado X. Você sabe que você fazendo determinada ação hoje, amanhã você vai ter resultado. Por quê? Porque o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então você escolhe o que você vai plantar, se você vai plantar. Mas ali na frente pode ter certeza que você vai colher, seja nada ou seja aquilo que você plantou. Então, quando a tua mentalidade ela tá alinhada, você sabe que você deve fazer mesmo sem motivação, porque fazendo isso, eu ganho isso. Então aí você tá pensando de forma inteligente. Você parou de agir pela emoção. Você parou de deixar a desmotivação te parar. Eu tô desmotivado, mas eu vou desmotivado mesmo porque não é a minha emoção que me governa, mas sim o meu pensamento, a minha mente. Eu vou ir mesmo desmotivado, porque amanhã eu vou colher o que eu plantei hoje. Muitas vezes a gente acaba achando que esse papo de inteligência emocional é só conversa fiada, né? Mas e quantas vezes que você agiu por impulso e se deu mal? Então, quantas vezes que você, na hora de uma briga, acabou respondendo coisas que não devia e acabou tendo consequências piores? Quantas vezes, né, que você explodiu porque você não aguentava mais segurar e aprisionar sentimentos dentro de ti mesmo? Então, tudo isso podia ser evitado se você tivesse a inteligência, a capacidade de prestar atenção nos teus próprios sentimentos, tuas próprias emoções e saber como lidar com elas, não deixando chegar ao ponto de que você não consiga mais raciocinar, de que você exploda, de que você não saiba qual a melhor atitude a tomar. Porque falando de um ponto diferente aqui agora também, imagina só, a procrastinação, né? Todos os dias você acorda pensando que hoje você vai fazer algo diferente, você vai começar algo novo. Geralmente a gente fala, amanhã, né? Amanhã eu vou começar a ir na academia, semana que vem eu vou começar a ir na academia. Acho que semana que vem eu vou começar a ler aquele livro. Semana que vem eu vou comprar aquele curso que agora eu vou começar a estudar, eu vou investir e eu vou ganhar dinheiro. Você acaba sempre procrastinando, sempre deixando para depois. Mas e se você tivesse a inteligência emocional de criar uma rotina e você conseguisse seguir ela todos os dias, porque a gente não depende da motivação, a gente não vai estar motivado todo dia, a gente não vai estar motivado toda hora, mas a gente vai ter que agir. Eu espero que tenha dado para entender um pouco e eu espero que vocês tenham gostado e entendido o porquê a mentalidade é tão importante. Então já deixa o like aqui se você não deixou ainda e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Eu vou me despedindo por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Para quem gosta de falar sobre mentalidade, prosperidade, dinheiro, aqui é o lugar certo.